Seja bem-vindo ao canal de audiobook KM. Para ter acesso a este e muitos outros audiolivros completos, considere entrar em nosso grupo do Telegram. Basta entrar em contato pelo QR Code na tela, ou pelo link no comentário fixado. O grupo é apenas R$ 12 por mês. E você pode pedir qualquer audiolivro que fazemos. Obrigada! O canal Audiobook KM agradece sua preferência. Esse audiolivro pode conter erros de pronúncia. Livro: Confusões do Amor. 1. Acordar na cama de um milionário. ABI. É errado eu ter ficado um tiquinho feliz de estar com uma infestação no meu apartamento? Claro que é, pensei, enquanto me sentava e me espreguiçava na cama king size deliciosamente confortável. Mas eu tô errada? O luxo dos lençóis de milhões de fios já deixava a situação muito menos sofrida, isso sem nem contar com os travesseiros anatômicos de viscoelástico macios. Sério, como os ricos levantavam de manhã, quando era tão bom ficar assim só deitada, aconchegada na roupa de cama cara? Mas eu não tinha tempo para ficar me deleitando na opulência. Precisava dar no pé e começar a trabalhar antes que Benny me demitisse. Fiz a cama com cuidado, até ser impossível notar que estive ali. Eu ia lavar os lençóis quando voltasse mais tarde, porque não sou uma psicopata que nem a Cachinhos Dourados, que dormia secretamente na cama alheia sem limpar todo o meu DNA, mas só para o caso de alguém aparecer enquanto isso. Era melhor apagar qualquer sinal da invasora ABI Mariano. Eu tomara banho na véspera, só para garantir que teria tempo de limpar todos os centímetros quadrados do banheiro, e eram muitos centímetros, que fique registrado. Então só troquei de roupa rápido e fiz um rabo de cavalo. 5 minutos depois, tudo que eu levará estava guardado na mochila, e eu abri a porta do quarto. Bom dia, flor do dia! Engoli um grito, levando as mãos ao peito quando olhei para o lado. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus! Ali na imensa cozinha da cobertura chique, estavam um homem grisalho e uma mulher de cabelo curto, preto e liso. Eles sorriam, mas isso não me trouxe qualquer alívio. Eu estava totalmente ferrada. O homem usava um terno azul marinho impecável, que com certeza era de alfaiataria, tipo ricaço de lenço no bolso, e a mulher, um daqueles looks é só um Oxford e é uma calça jeans branca que custaram 1000 pratas. Pareciam lindos aristocratas aposentados, perfeitamente elegantes, que combinavam com a residência luxuosa que eu tinha invadido. Só que eles não pareciam surpresos em me ver. Perdão, não quis assustar você, disse o homem, e se aproximou para estender a mão, com um sorriso caloroso. Eu sou o Charles, e essa é a Elaine. ABI, murmurei em choque quando o rei Charles pegou minha mão e a apertou com confiança, como se estivesse tudo bem e eu devesse mesmo estar ali. Parabéns por ter dito seu nome de verdade, jumenta. ABI! Exclamou a mulher, a tal da Elaine, sorrindo como se estivesse ansiosa pela minha chegada. Que bom conhecer você finalmente. Digo mesmo, respondi, sem entender o que significava aquele finalmente. Estou em algum programa de pegadinhas? A polícia está a caminho e a dupla Charlinho, Lala na minha frente é uma mera distração para me impedir de fugir? Aliás, provamos seus bolinhos. Charles apontou para a travessa na bancada, onde 2 dos 6 bolinhos de mirtilo do tamanho da minha cabeça, que preparei do zero com tanto cuidado naquela cozinha gourmet gloriosa à noite, tinham sido sacrificados. Eles comeram meus bolinhos. Eu estava com problemas maiores no momento, mas uma pequena parte de mim queria surtar, porque aqueles bolinhos eram a coisa mais deliciosa que já tinha comido. Eram para ser meu café da manhã maravilhoso durante aquela semana inteira. Meu plano era devorar um docinho perfeito todo dia pela manhã, antes de ter que encarar minha vida, que não era nada perfeita. Só que 2 bolinhos residiam no sistema digestivo daqueles riquinhos sorridentes. Que Deus os tenha, meus amados bolinhos, e maldita seja a família de Charles e Elaine. Estavam uma delícia, elogiou a mulher. Declan não nos contou que você cozinhava tão bem. Bom, falei, meu coração saindo pela boca enquanto tentava entrar no jogo. Vocês conhecem o Declan? Eles riram como se isso fizesse sentido. Oi? E eu precisava ir embora. Peguei as chaves do carro na mochila e abri um sorriso enorme. Então, foi um prazer conhecer vocês. Eu adoraria conversar mais, mas preciso ir trabalhar. Típico da ABI, disse Charles como se me achasse uma graça, e abriu o sorriso mais simpático do mundo. Vai à festa da Hathaway hoje? Típico da ABI? Ainda não sei, gaguejei, andando de lado até a porta, desesperada para fugir. Quanto mais rápido escapasse, maior seria a chance de não ser presa por invasão de propriedade. Talvez. Não vamos aceitar talvez nenhum, ABI, disse Elaine, passando as unhas imaculadas. Puta merda, que diamante enorme,
pelo cabelo perfeitamente penteado. Nada de ir embora até confirmar. Estamos morrendo de vontade de conhecer você melhor. Ah, então vou sim. Uma onda de alívio me atravessou quando cheguei à porta e senti a maçaneta fria na mão. Quase lá. Vou à festa com certeza. Eu diria qualquer coisa para dar o fora. Ah, que maravilha, disse Elaine enfática. Fantástico, concordou Charles. Agora tenho que ir, consegui dizer, abrindo a porta e dirigindo a eles um sorriso que esperava ser charmoso. Foi um prazer. Assim que fechei a porta, fui direto para a escada, ignorando o elevador. Eu normalmente não era de fazer exercício, mas desci todos os 20 andares correndo, querendo me afastar ao máximo do que quer que aquilo tivesse sido. Não fazia ideia de por que aqueles desconhecidos achavam que me conheciam, mas eu é que não ia ficar ali para descobrir. 2. Descobrir a existência verdadeira de uma amiga imaginária. Declan. Bom dia, meu bem. Oi, mãe. Dei um beijo na bochecha dela antes de me sentar entre ela e meu pai à mesa redonda. Os dois tinham chegado tarde na véspera, então não havíamos tido a oportunidade de conversar antes da minha breve apresentação de boas-vindas para os VIPs da Hathaway. Como foi o voo? Perguntei. Atrasou, disse meu pai, comendo uma garfada de bacon. Mas foi tranquilo. Ótimo discurso, por sinal. Obrigado. Ele estava certo, eu tinha mandado bem mesmo, mas o fim de semana dos acionistas estava só começando, então era cedo para me gabar. A reunião anual dos acionistas da Hathaway, 3 dias em que milhares de investidores vinham a Omaha para se sentirem os bambambãs das ações, sempre começava com um encontro de café da manhã na sexta só para os VIPs. No dia seguinte, haveria outro para os demais. Neste ano, eu tinha sido chamado para fazer o discurso de boas-vindas em ambas as ocasiões. Nem fiquei entediado comendo meus ovos, disse Warren do outro lado da mesa, pegando sua xícara de café. O moleque é bom. O moleque é bom. Warren Hathaway, o homem mais rico dos Estados Unidos e CEO há muitos anos da Hathaway Holdings, tinha acabado de falar isso de mim. O sujeito era um gênio dos negócios, meu herói desde que me entendia por gente. Então seria mentira se eu dissesse que o elogio não me afetava. Logo depois de eu me formar na faculdade, Hathaway ofereceu à minha família, que transformará a lozinha de sofás da minha bisavó na maior rede de móveis do país, a Crash Pad, um acordo de aquisição multimilionário. Era um sonho, não só porque meus pais puderam se aposentar cedo e sair viajando pelo mundo, mas porque passei a fazer parte da corporação Hathaway, recebendo a oportunidade de galgar os degraus de uma empresa muito maior. De repente, o MBA que meus tios consideravam um desperdício, você não precisa fazer faculdade para trabalhar no negócio da família, me conduzia na direção da carreira que eu sempre quis. Eu já era vice-presidente executivo na Hathaway havia 2 anos, mas subir de cargo estava se mostrando difícil. Por mais que me esforçasse, os caras da chefia ainda me viam como um moleque mesmo eu já tendo 30 anos. No entanto, uma discordância na reunião trimestral de negócios no mês anterior, quando eu estava certo e o diretor financeiro Marty Miller estava errado a ponto de quase dar merda, me colocará no radar de Warren, e de repente minha carreira tinha mudado de patamar. O velho e seu círculo mais íntimo pareciam ter se esquecido da minha idade e da minha inexperiência e passaram a confiar de verdade no meu conhecimento, o que era muito importante. Finalmente conhecemos a namorada dele hoje, disse minha mãe para Warren, e eu levei 1 minuto para entender. Como é que é? Vocês conheceram a Abby? Perguntou Warren, abaixando a xícara e dirigindo a minha mãe um sorrisinho cúmplice. Eu estava começando a duvidar que ela existia, porque ninguém nunca a conheceu. Pois é, disse minha mãe rindo. Mas, que porra, é essa? Ela não existia. Abby era o nome da minha namorada de mentira. Então como minha mãe a conhecera? Que fique registrado que eu nunca tive a intenção de inventar uma namorada. Eu não era um adolescente com medo de mulher nem nada. Na verdade, era muito fã delas. Só que eu não tinha tempo de me comprometer com toda a lenga-lenga de um relacionamento. No momento, meu foco era o trabalho. Eu ia deixar para sossegar o facho depois dos 40. Só que todo mundo na liderança tinha cônjuge e bem, bateu o desespero. Eu queria que os poderosos pensassem que eu era um cara sério, comprometido, pronto para liderar a empresa, então. Quando o assunto se voltou para minha vida pessoal no retiro trimestral, talvez eu tenha mencionado casualmente minha namorada angelical, tranquila e disposta a ter filhos logo logo. Abby. Eu tinha literalmente olhado para o crachá da garçonete, Abby, e usado o nome para minha namorada imaginária. Não foi de caso pensado. Também não era minha intenção continuar com essa história, embora ela fosse conveniente. Meus pais, meus colegas, minha avó, todo mundo parecia se tranquilizar por eu ter a Abby na minha vida.
Só que eu não tinha. Ela não existia. Então do que minha mãe estava falando? Ela vai à festa hoje, disse meu pai para Warren, de quem nos últimos anos tinha se tornado amigo. Então você vai ter a oportunidade de conhecê-la. Ela, falei apertando o nariz enquanto meu cérebro dava cambalhotas para entender o que estava acontecendo. Ela, falou que vai hoje? Falou, disse minha mãe e se virou para me observar. Mas ela pareceu surpresa ao nos ver na cozinha quando acordou Dex. Você se esqueceu de avisar que íamos ficar na sua casa? Soltei. Tentando fazer o possível para não demonstrar meu choque ao constatar que uma desconhecida tinha invadido meu apartamento. Eu não sabia que ela ia dormir lá ontem. Achei que bom que dormiu, continuou minha mãe como se eu não houvesse dito nada. Ela é uma ruivinha linda, e fez os bolinhos mais deliciosos que já provei. Então era verdade. Uma tal de Abby tinha dormido na minha casa e feito bolinhos. Abby sabe cozinhar mesmo, murmurei com a cabeça a mil. O que estava rolando? Eu morava em um prédio seguro, com porteiro. A porta tinha tranca e sistema de alarme. Como é que aquilo tinha acontecido? Quem era aquela tal de Abby, cacete? Não como um bolinho tão gostoso desde que Ethel faleceu, murmurou Warren abaixando sua xícara. Peça para sua Abby levar um hoje, pode ser, Dex? Claro, respondi com os ouvidos tinindo enquanto abria o que esperava ser um sorriso casual. Me deem licença um momento. Tenho que fazer um telefonema. Para a Abby? Perguntou minha mãe, cantarolando. Vou tentar falar com ela, sim, com certeza, respondi, antes de dar as costas à mesa cheia de olhares atentos e seguir para a porta. Com licença. 3. O milionário conhece a faxineira. Abby, vai querer a notinha? Não, disse a mulher, pegando sua bolsa de pano da Lululemon e saindo da mercearia natural do Benny sem nem se dignar a olhar para mim. Tenha um bom dia. Gritei, antes de me virar para atender o próximo cliente. Eu odiava aquele trabalhozinho simples e entediante. Eu trabalhava na Benny desde a época do colégio, então era confortável, além de necessário, porque tinha plano de saúde. Mas cada turno era uma lembrança de que minha vida afundava de maneira irreversível na areia movediça. Haja vista minha segunda tentativa de faculdade. E por conseguinte minha necessidade de manter aquele emprego, além dos serviços à noite 3 vezes por semana. E por conseguinte minha tendência a usar expressões bestas como haja vista, e por conseguinte. Bom dia, falei roboticamente para o novo cliente antes de notar que a pessoa não tinha posto nada na esteira do caixa. Ergui o rosto para o cliente e aí, uau! Talvez eu tenha suspirado, até. Havia muitos homens bonitos por aí, mas aquele tinha que ser o ideal, o que servia de inspiração para todos os outros. Ele era alto, quase 2 metros, mas ninguém o chamaria de varapau. Nunca. Os ombros largos preenchiam o terno de corte impecável, e ele parecia aqueles jogadores profissionais de futebol americano quando dão aquela andadinha do ônibus até o vestiário. Requintado. Forte. Perfeito. Do tipo que não levava desaforo para casa. A expressão dele provava isso ainda mais que a silhueta impressionante. Seus olhos castanhos, não verdes, estavam fixos em mim, um olhar tão direto que me deu até um frio na barriga. Parecia que ele estava encarando minha alma, juro por Deus, e a boca do querido estava curvada como se quisesse sorrir. Na verdade, eu normalmente não dava atenção para a boca de homens, mas a curva do lábio superior, ou talvez o volume do inferior, atraiu meu olhar como se fosse um ímã e minha íris fosse feita de aço. Conseguia imaginar aquela boca falando francês, ou italiano. Eu me forcei a levantar os olhos e pensei, distraída, que aquele homem elegante poderia ser modelo de capa de qualquer livro de romance sobre mafiosos, pilotos de corrida ou bilionários rabugentos. Abri a boca fascinada para dizer, como posso ajudar? Sem babar, mas na mesma hora ele falou, em uma voz sedosa como a noite. Boa tarde, Abby com I. Oi? Semi-cerrei os olhos e mordi o lábio para não sorrir que nem uma menina apaixonada quando ele olhou meu crachá. Não está me reconhecendo? Perguntou ele, inclinando a cabeça. Eu o conhecia. Não era possível esquecer aquele rosto, era? Tentei não dar muito na cara, mas foi com o tom de Joey Tribbiani perguntando how you doing que falei. Deveria? Era de esperar, já que hoje você acordou na minha cama e disse para os meus pais que era minha namorada. Eita, porra! Eita porra, eita porra, eita porra! Eita porra mesmo! Repetiu ele com um olhar severo sob as sobrancelhas escuras e grossas, me observando como se eu fosse um inseto que ele estava prestes a esmagar. Meu coração disparou, e eu ardi inteira sob seu olhar de puro desprezo. Benny! Gritei, sem desviar os olhos. Vou sair rapidinho. Você acabou de voltar do intervalo, Mariano.
Ouvi de trás de mim, onde Benny, à mesa dele, encomendava artigos para repor o estoque. Fazia horas que ele estava debruçado no computador velho, alternando entre grunhir, suspirar e coçar a careca, então eu sabia que não estava com paciência para aquilo. Mariano, repetiu em voz baixa o homem na minha frente, como se registrasse aquela migalha de informação. Vou tirar um minutinho, Benny, falei com os dentes cerrados e apaguei a luz do meu caixa. Você querendo ou não. Tirei o avental da loja e fiz sinal para o cara de terno me seguir, meu coração a mil. Eu tinha passado a manhã toda surtando, de olho na porta, achando que a polícia viria me prender por invasão de propriedade. Fazia apenas 1 hora, enquanto almoçava à mesa ao lado da caçamba verde de lixo, que cometi a estupidez de me convencer de que ninguém saberia que eu tinha feito aquilo. Fui burra de me permitir relaxar. Juro por Deus que um dia desses vou demitir você, AB. Gritou Benny quando me afastei do caixa. Não vai nada. Gritei de volta, tentando não hiperventilar. Ninguém mais teria saco para te aturar. Vê se não demora, hein? Vou tentar. Eu sentia o senhor terno vindo atrás de mim quando abri caminho pelos fundos da loja até a porta que dava para o beco. Luz clara, ar quente e o leve odor de lixo inundaram meus sentidos assim que a porta bateu e me virei para encará-lo. O casal aristocrata o chamou de Declan, né? Por favor, me deixe explicar, Declan. Isso fez franzir as sobrancelhas. Opa, eu não deveria ter usado seu nome, mas ele não disse nada. Não sou nenhuma criminosa, juro. Eu faço serviços de faxina para a Masterclaim em algumas noites, e sou a faxineira que cuida do seu apartamento quando você viaja. Então, mesmo que eu estivesse lá, não invadi seu apartamento nem nada. Bom argumento, ABI. Abri o que esperava ser um sorriso doce, uma expressão que confirmaria minha inocência. Ele franziu a testa. Eu tinha a chave, falei, então não foi. Você dormiu no meu quarto. A voz dele era calma, mas definitivamente sem interesse em entender o meu lado. Sua carranca deixou isso bem óbvio e ele continuou. Você assou bolinhos na minha cozinha. Não acredito que isso seja parte do seu serviço. Acredito que conta como invasão de propriedade, ABI. Tá, o tom de zombaria com que ele disse meu nome era uma ofensa gratuita e fez meus dentes doerem. Mas eu precisava manter a calma. Tentei de novo. Eu sei. Mas foi só porque está tendo uma infestação no meu prédio, e juro que não levei nenhum bicho para sua casa. Veja bem, a administradora, que aliás, é uma empresa exploradora e escrota, falou que eu tinha que arranjar um lugar para dormir por algumas noites enquanto eles dedetizavam, só que não tenho para onde ir. Meu rosto ardeu assim que terminei de falar, de tão patética que me senti. Declan me encarou como se eu estivesse palitando os dentes na sua frente, e qualquer esperança de que ele demonstrasse alguma compaixão se dissipou por completo quando o sujeito retrucou. Hotéis existem, sabia? Não tenho dinheiro para hotel, respondi envergonhada e querendo desaparecer, mas insistindo por desespero. Só que quando fui trabalhar na sua casa ontem pensei, que mal pode fazer? Eu sabia que você ia passar a semana em Londres. Quer dizer, pelo visto você voltou antes, só esqueceu de avisar a Masterclaim, mas achei que eu poderia ficar por lá umas horinhas sem ninguém saber. Ele franziu os lábios, mas continuou quieto. Eu queria muito acreditar que ele estava tentando entender o meu lado, mas o cara parecia ser um daqueles sujeitos mega controlados que gostam de ficar em silêncio enquanto o adversário cavava a própria cova. Então que me enterrassem, porque eu não calava a boca nunca. E não deve fazer diferença para você, continuei. Mas sou ótima no meu trabalho. Sou muito boa em limpar seu apartamento. Dava para lamber o piso do banheiro, se quisesse. Digo não que você queira porque seria bem nojento, mas juro que dá de tão limpo que eu deixo. O babaca pigarreou e olhou para o relógio caro, e percebi que não importava o que acontecesse, eu perderia o emprego. Meu Deus do céu! Aquele homem definitivamente ia fazer com que me demitissem. E eu precisava muito daquele trabalho. Havia muitos empregos por aí, mas poucos eram tão flexíveis quanto aquele serviço para a Masterclaim. Inspirei fundo, cerrei os dentes e engoli o orgulho, porque não tinha outra opção. Sei que não tenho o direito de pedir, mas por favor, não conte para a Masterclaim. Estou implorando. Preciso muito desse emprego e não posso me dar ao luxo de ser demitida. Por favor, não conte para meu chefe. Ele franziu as sobrancelhas escuras, parecendo ofendido pelo pedido. Ah, mas eu vou contar para o seu chefe, sem dúvida, disse ele, sem nem pestanejar. Porque você invadiu minha casa. Ou, argumentei, segurando o braço direito dele em uma tentativa desesperada de convencê-lo. Eu peguei no sono em serviço. Isso não é crime, né? Suas justificativas não me interessam, disse ele, olhando com tanta agressividade para minha mão que eu o soltei.
Vim aqui só ver quem é que invadiu minha casa e tomou café com meus pais. E agora eu sei. Por favor, falei, odiando perceber que minha voz falhou. Não dá só para esquecer o que aconteceu? Tipo, só fingir que não dormi lá. Eu adoraria, disse ele balançando a cabeça, mas você não tem noção do mal que você fez. Caramba, por que ele era tão babaca? Fala sério. Eu fiz mal a quem? A mim, exclamou ele, soltando uma risada sarcástica. Agora meus pais e colegas acham que a Abby vai ao evento mais importante da minha vida hoje, porque a ABI disse que ia. Por que você não pode só falar que a ABI não vai? Perguntei, confusa. E por que eles agiram como se me conhecessem? Porque eles acham que tem uma namorada chamada Abby, cacete, respondeu ele num tom frustrado. Qual é a probabilidade da minha faxineira ter o mesmo nome da minha suposta namorada? Alguma coisa ali não estava se encaixando, e não tinha nada a ver com o fato de eu ter dormido na cobertura dele. Então, você não tem uma namorada chamada Abby? Não, respondeu ele com os dentes cerrados, olhando por cima do meu ombro, seus pensamentos já não em mim, mas na própria situação aparentemente estressante. E você fez o quê? Perguntei, quase vendo as engrenagens do seu cérebro tentando formular um plano. Inventou essa mulher por acaso? Ele voltou o olhar intenso para mim, e eu me arrependi na hora da pergunta. Com a voz perigosamente baixa, ele perguntou: Você já foi presa, ABI Mariano? Claro que não. Minhas bochechas arderam, mesmo que eu merecesse a pergunta. Então, se eu investigasse seu passado, você faria um BO por perseguição contra você? Sim, respondi, quase gritando, frustrada por ele me tratar que nem uma criminosa mesmo depois de eu ter explicado a situação. Não era todo mundo que tinha rios de dinheiro para hotéis, ou várias residências, caramba. E era doloroso ver que minha breve e questionável decisão fazia agir como se eu tivesse roubado as joias da família. Até que ele sorriu para mim. Declan sorriu e nossa, que coisa! O sorriso era um baque, sedutor e safado, da curva da boca ao movimento dos olhos bem verdes. Sua voz saiu suave e sedosa quando ele se aproximou ainda mais, me olhando de cima. Mas você não pode fazer isso, porque invadiu minha casa, esqueceu? Para de brincadeira, falei engolindo em seco e cruzei os braços. O que você vai fazer? Ainda estou pensando, respondeu ele e olhou para meu peito. O que isso quer dizer? O quê? Ele franziu as sobrancelhas e indicou minha camiseta com o queixo. Sua roupa? Não entendi. Claro que não. A loja de camisetas personalizadas lá perto de casa tinha uma liquidação permanente. Dava 80% de desconto para peças com erros nas impressões. Então meu guarda-roupa era lotado de camisetas com estampas descentralizadas, textos com erros de grafia ou simplesmente idiotas. Não fazia diferença para mim, desde que a camiseta custasse só $2, mas era óbvio que aquilo não faria sentido para alguém como ele. Ergui o queixo e falei: O que você não entendeu? A camiseta, minha predileta, na verdade, tinha a estampa de um esquilo de cueca. O texto acima dele dizia Hamilton Salgadinho e o abaixo trabalha por cueca. Eu não conseguia nem imaginar qual era a ideia ali, mas sorria toda vez que tirava a peça da máquina. Quer dizer alguma coisa? Perguntou ele, parecendo irritado por não entender. Fiz uma expressão de que o idiota era ele por ficar confuso. Óbvio, não tenho tempo para isso. Ele vasculhou com o olhar meu rosto inteiro antes de acrescentar: Entrarei em contato. Atenda quando eu ligar. Então, simplesmente deu meia volta e foi embora, como um rei sem tempo para interagir com a plebe. Eu queria jogar uma pedra naquele terno perfeito enquanto ele seguia para o estacionamento, com seus sapatos lindos de couro que com certeza custavam mais que meu carro. O que você vai fazer? Como assim, entrarei em contato? Gritei, querendo correr atrás dele e forçá-lo a acabar com aquela tortura. Você nem tem meu número. Vou pedir para o Cal. Gritou ele de volta, sem olhar para trás. Quem é Cal? Resmunguei para mim mesma, a frustração ocupando todas as moléculas do meu corpo. Eu não precisava daquilo. Pelo amor de Deus, já tinha problemas demais. Meu porteiro, respondeu ele, que pelo visto tinha audição supersônica além da arrogância privilegiada. Segundo ele, vocês são unha e carne. Porra, Cal. Suspirei e o vi ir embora, minhas entranhas se contorcendo de medo enquanto cogitava quanto tempo me restava antes daquele milionário imbecil acabar com a minha vida. 4. Um acordo se firma. Declan. Não acredito que estou fazendo isso. Sentado no carro, enquanto meus pais arrumavam suas coisas para sair lá de casa, logo toda a minha privacidade estava no veículo. Abri o contato dela no celular. ABI Mariano. Depois de usar o Google para confirmar que ela não era criminosa, eu tinha acreditado na história da infestação B,
verificar se ela era um membro funcional da sociedade, se formara com distinção na Universidade de Nebraska em Omaha e tinha perfil no LinkedIn, e c. determinar quão duvidoso era seu caráter. Consultei meu amigo Roman, que me convenceu a correr um risco tremendo. Apertei o botão do Face Time e esperei tocar, até que ela atendeu. Alô? Seu rosto apareceu, as sobrancelhas franzidas como se estivesse confusa com a ligação. O que era razoável, imaginei, visto que ela não tinha meu contato e não éramos amigos. Mariano. Pois não? Ela suspirou e fez uma cara de impaciência antes de olhar para alguém atrás do celular e murmurar: licença. Posso ter um minuto da sua atenção? Ela voltou a me encarar furiosa, mas disse: é toda sua. Dava para ver, pelos olhos castanhos semicerrados, que ela não estava no clima de ser incomodada, o que me irritou. Porque quem ela achava que era para usar minha casa de Airbnb e depois me tratar como se eu fosse o babaca por não gostar? Ela era um toco de gente, um ser de cabelo ruivo e cheio de atitude. Seria bonitinha se não fosse o motivo da minha atual dor de cabeça e, infelizmente, parecia incapaz de não me causar dificuldades. Tenho uma proposta para você, falei. Ah, que maravilha! Ela estava andando em uma rua movimentada, mas não conseguia identificar em que área da cidade. A Bi olhou para a câmera e falou: escuta, pode parar por aí, porque não estou interessada em nada de sexual nem ilegal. Ah, como se eu estivesse. Para alguém que no dia anterior tinha invadido minha casa sem permissão, ela era bem nariz em pé. Eu teria ligado para o chefe dela imediatamente se não estivesse tão desesperado para manter a trajetória positiva da minha carreira. Quer escutar minha oferta ou prefere que eu ligue para Ken Adams? Perguntei. Isso a fez calar a boca. É isso aí, querida, eu sei o nome do seu chefe. Continue, por favor, disse ela, e dava para ver que estava rangendo os dentes. Se você fingir ser minha namorada na festa hoje e fizer um bom trabalho, sem piorar a situação, estamos quites. Como é que é? Perguntou ela, parando para me olhar como se eu tivesse pirado de vez. Quer que eu finja ser sua namorada em uma festa? Que péssima ideia. Quero, mas a gente nem se conhece. Eu te dou umas dicas para facilitar a sua vida. Como é que vou saber que, depois disso, você não vai mexer os pauzinhos para eu ser demitida? Não vou fazer isso. Ela revirou os olhos. Não dá para confiar. Já te disse, a gente nem se conhece. Posso deixar registrado por escrito. Isso não é nada. Até parece que vou contratar um advogado para processar um bilionário por descumprir a promessa de não me demitir por invasão de propriedade. Não vai rolar. O que você quer que eu faça? Perguntei, irritado por ela dificultar ainda mais essa situação absurda. Ela se sentou em um banco. Será que era o Parque Elwood? E ficou quieta por uns bons 5 segundos antes de estalar os dedos e dizer: já sei. Você pode mandar um e-mail para o Ken e contar que está me pagando para cuidar da sua casa por uma semana. É um registro eletrônico de permissão e também vai ajudar a maravilhosa ABI a não se ferrar se alguém tiver me visto sair de fininho de manhã. Tá, ela pensava rápido, isso eu tinha que admitir. Beleza, mas por que uma semana? Posso só falar algo do tipo: paguei a ABI para cuidar do meu apartamento ontem. Por que você vai me deixar ficar uma semana na sua casa até minha situação se resolver? Nem pensar, respondi balançando a cabeça. Não vou deixar uma desconhecida ficar. Primeiro que não sou uma desconhecida, sou sua namorada, interrompeu ela, dando a entender que o ridículo ali era eu. E você vai ficar em um hotel. Não faz sentido eu cuidar da casa se você estiver lá. Você quer que eu me mude para um hotel enquanto você, uma desconhecida, fica na minha casa. Ela era louca de pedra, estava claro. Ironicamente, eu já planejava passar o fim de semana em um hotel. Meu pai tinha dor nas costas e não aguentava camas desconfortáveis, então, visto que segunda-feira eu viajaria de novo de qualquer forma, faria mais sentido deixar meus pais ficarem lá em casa. Até a ABI aparecer, é claro. Isso, confirmou ela com um aceno. E tecnicamente você vive deixando gente desconhecida entrar na sua casa quando viaja, então não será minha primeira vez sozinha no seu apartamento. Estou sempre por lá. De jeito nenhum. Ela deu de ombros. Então não topo. Me inclua fora dessa. Eu posso até considerar pagar um hotel para você por uma semana, falei sem muita vontade, mas querendo acabar logo com aquela enrolação. Ela torceu o nariz. Não. Cacete, eu ia surtar. Não? Por que não? Acabei de te oferecer hospedagem de uma semana num hotel. Mas eu quero usar sua cozinha. Isso é loucura. Respirei fundo, tentando me acalmar, porque faltavam poucas horas para a festa. Eu precisava me concentrar nisso, e não naquela pessoa ridícula que de repente tinha se metido na minha vida. Foi um prazer,
Concluí. Tenha uma vida ótima. Vou dizer para o Ken que você mandou um oi. E eu dou um oi para os seus pais e aproveito para contar que você inventou uma namorada. Fechei a boca de súbito, sem conseguir dizer mais nada enquanto ela me observava de sobrancelhas levantadas. Sua expressão era de puro atrevimento, como se ela me desafiasse a testá-la, e minha vontade era bater a cabeça na parede. Eu me recuso a ser chantageado por uma faxineira, falei, com os dentes cerrados, sem entender como as coisas tinham saído do eixo tão rápido. Se não aceitar a oferta original, vou desligar e telefonar para o Ken. Ela mordeu o lábio, piscando rápido, como se estivesse se esforçando para encontrar a melhor saída. Vai, seja esperta, ABI. Fiquei em silêncio, esperando que ela tomasse a decisão certa. Mas por quê? Perguntou ela, sem parecer se opor à ideia, continuando a piscar como quem tenta montar um quebra-cabeça. Esse arranjo só vai resolver seu problema por um dia e provavelmente piorar a situação a longo prazo. Olha, essa noite é muito importante, e eu só preciso que ela passe sem 1 milhão de perguntas, tá legal? Ela torceu a boca. Qual é o traje dessa noite super importante? Graças a Deus, ela vai topar. Soltei um suspiro de alívio. Você tem algum vestido formal? Ela gargalhou. Gargalhou bem na minha cara, então a interrompi. Tá, eu mando para o apartamento tudo de que você precisar, vestidos, sapatos, e busco você às 7. Calma. Para o seu apartamento ou meu apartamento? Achei que o seu estivesse infestado. Está mesmo. Então o meu obviamente não é melhor? Claro que é, mas você ameaçou me demitir da última vez que entrei lá. Da última vez você não foi convidada. Então eu posso ficar lá? Perguntou ela incrédula. Eu não queria ceder às exigências daquela folgada, mas também tinha total consciência de que o tempo estava apertado e precisava que as coisas seguissem em frente. Espera aí, disse ela. Seus pais não estão lá, estão? Estão se arrumando para ir para um hotel agora mesmo. Por quê? Faz diferença? Vai me contar ou não? Eles estão indo para um hotel porque ficaram paranoicos, achando que a chegada repentina deles podia ter incomodado você. Você? Interessante. Ela ficou mais 1 minuto sem dizer nada, olhando fixamente para algum ponto além da câmera, e por fim falou. Bom, você ainda não me confirmou se posso passar a semana no seu apartamento. ABI. Mas mesmo que possa, vou precisar de um tempo para pensar melhor. Quanto tempo? Senti a minha pulsação vibrar nas têmporas enquanto aquela mulher impossível se comportava como se estivesse em vantagem. Eu confiava nos conselhos de Romana a maioria das vezes, mas, enquanto olhava para aquele queixo teimoso e aquela camiseta ridícula, percebi que nesse caso, ele estava inteiramente equivocado. Era uma péssima ideia. Na verdade, ABI. Eu topo. Ela está falando sério? Então, quando você disse que precisava de um tempo, o tempo era 10 segundos. Óbvio. Massageei a testa e soube que tinha que desistir. Precisava fugir de ABI, a faxineira, e da situação ridícula criada pela minha mentira antes de tudo explodir na minha cara. Então não fez o menor sentido quando respondi. Tá. O plano é o seguinte. 5. A entrega. ABI. Que loucura. Andei em círculos pela sala chique enquanto esperava a entrega, me perguntando se eu tinha perdido a cabeça de vez. Eu ainda não sabia bem como aquilo tudo tinha acontecido, só que aquela cara de riquinho metido tinha me irritado a ponto de me inspirar a agir como se eu estivesse coberta de razão. Quer dizer, eu definitivamente precisava de hospedagem, já que meu apartamento estava interditado, então o acordo não era a parte mais louca daquilo tudo. Ele precisava de um favor, eu precisava de um lugar para dormir. Foi muita esperteza da minha parte. Contudo, a arrogância dele de algum modo me fizera esquecer que, para começo de conversa, eu estava errada, além de não ter nenhum poder de barganha. Se eu realmente procurasse os pais dele e contasse que ele não tinha uma namorada chamada ABI, o que eu nunca faria, ele poderia simplesmente dizer que eu era uma faxineira louca tentando extorquí-lo em troca de hospedagem durante uma semana em seu apartamento de luxo, porque era esse o caso. Entretanto, cá estava eu, de banho tomado, embrulhada em um roupão macio e elegante, passeando pelo meu apartamento predileto sem um espanador na mão, esperando o vestido chegar. Para mim. Para eu usar em uma festa de gala. Com um desconhecido rico. Definitivamente era o início de uma história que terminava com um cadáver numa vala. Eu me considerava uma pessoa inteligente, então a situação não fazia o menor sentido. Minha alma quase saiu do corpo quando ouvi uma batida na porta. Calma, vai ficar tudo bem, pensei, ajeitando o cabelo molhado atrás das orelhas. Respirei fundo, pigarreei e fui até a porta. Canalizando a rica que habitava em mim, forcei um sorriso e abri.
Olá, falei, com as mãos tremendo só um pouquinho ao ver 3 pessoas no corredor com um carrinho lotado de bolsas e caixas. Era uma mulher loira e alta, um homem loiro e mais alto ainda, e um ruivo baixinho de barba comprida que lembraria um duende se não fossem os 10 piercings na cara e o pescoço grosso coberto de tatuagens. Estavam os 3 de preto, me encarando como se estivessem à minha espera. Parecia um grupo de assassinos. Está pronta, Abby? Perguntou o loiro com a voz baixa e educada. Para o que exatamente? Apertei o cinto do roupão em volta do corpo e respondi. Estou, claro. Muito obrigada por trazerem um vestido para mim. Ah, não trouxemos um vestido, disse a mulher, sem sorrir. Trouxemos um look completo. O que se diz diante de uma coisa dessas? Obrigada. E o que isso significava, afinal? Entrem. Dei um passo atrás, e eles passaram pela porta juntos como uma só unidade de 3 humanos com malas. O loiro olhou ao redor e apontou para a mesa de jantar enorme. Podemos nos instalar aqui? Instalar? Assenti, atordoada. Claro. Pelo visto, uma palavra bastava, porque eles logo entraram em ação. De pé afastada, observei atonita os 3 se instalarem. Em menos de 5 minutos, a sala de jantar elegante parecia um camarim. Um espelho enorme de 3 lados fora montado em cima da mesa, e uma cesta de aparatos de cabeleireiro, secadores, chapinhas, ferramentas cujo nome eu não sabia, tinham sido dispostos e ligados. Havia uma caixa gigante de maquiagem aberta, e o baixinho desdobrou uma cadeira de armário e a posicionou na frente do espelho. O trio olhou para mim, e a mulher perguntou: Está pronta? Acho que é. Eu não queria dar na cara que não estava entendendo nada daquilo, mesmo que realmente não fizesse a menor ideia. Parecia que estavam todos apostos para fazer meu cabelo e minha maquiagem, mas quem é que pagaria? Eu não tinha dinheiro para esse tipo de tratamento e, para ser sincera, não teria interesse, mesmo se fosse podre de rica. Nunca levei jeito para maquiagem, e meus cachos rebeldes tinham vontade própria, então ainda no colégio eu decidirá que a minha praia era o look natural. Um pouquinho de blusa e rímel, um coque bagunçado, e ficava por isso mesmo. Mas aquilo ali? Aquilo me apavorava. Tentei soar blasé ao falar. Acabei de notar que Declan se esqueceu de deixar o cartão antes de sair. Deixem só eu ligar para ele. Não precisamos do cartão, disse a mulher. Vamos mandar a conta para o Sr. Powell. Quem? A mulher franziu a testa só um pouquinho. Declan. Ah, quase exclamei com o rosto em chamas tentando disfarçar aquela minha bola fora. Eu nem tinha notado que não fazia ideia de qual era o sobrenome do meu namorado de mentira, possível assassino. Powell. Declan Powell. Rápido continuei. Achei que você tinha dito Sr. Lowell, que é o sobrenome do meu tio, então fiquei super confusa por um segundo. Esquece. Estava falando do Declan. Óbvio. Então soltei uma risadinha falsa e ridícula que me deu vontade de dar um soco na minha própria cara. Felizmente o trio riu sem parecer desconfiar. O ruivo fez um gesto amplo com os braços, me convidando a sentar na cadeira. Tá, falei, apertando ainda mais o roupão antes de me aproximar e me acomodar na frente do espelho. O rosto que me encarou estava envergonhado e brilhante, e enquanto 3 desconhecidos me observavam como se esperassem um sinal, o momento foi ficando insuportável. Eu não estou acostumada com isso aqui, então preciso, explicar alguma coisa, ou é melhor só ficar quieta e deixar vocês trabalharem? Ficamos felizes em atender às suas vontades, disse o loiro, e se curvou para sorrir para mim pelo espelho. Mas se ficar quieta e deixar a gente trabalhar, não vai se decepcionar. Então vou ficar quieta, respondi com um gesto de trancar a boca. Qual é o nome de vocês mesmo? Eu sou Johnny, disse o ruivo atrás de mim, sua expressão muito séria pelo espelho enquanto espalhava algum produto capilar na mão. Vou cuidar do seu cabelo. E eu sou a Catarina, disse a loira, também sem sorrir. Sua maquiadora. Prazer, falei vendo Johnny esfregar as mãos para distribuir igualmente a gosma enquanto olhava meu cabelo. Quando eles terminarem, eu vou vestir você, disse o loiro. Meu nome é Edward, sou stylist. Prazer, repeti me perguntando de novo se aquilo era um sonho. Não podia ser verdade, né? Eu gostaria de cortar na altura do ombro, sugeriu Johnny passando as mãos pelo meu cabelo. O que você acha? Eu me olhei no espelho hesitante. Sempre tive o cabelo comprido. Sempre. Senti que deveria recusar porque A. Era ridículo cortar aquele tanto de cabelo para uma noite só, e B. Mesmo que ele parecesse maneiro, eu não fazia ideia se Johnny levava jeito com a tesoura. Até onde eu sabia, ele podia ser responsável por franjas veganas. Johnny mãos de tesoura. Também me ocorreu, porém, sentada naquele camarim improvisado todo luxuoso, que eu nunca mais teria outra oportunidade assim.
Uma equipe de beleza ao meu dispor? Essas coisas não aconteciam no mundo real. Tá, vamos nessa, falei, deixando de lado as minhas preocupações. Mas nada de franja. Com esse rosto de batata? Retrucou Johnny bufando. Mas é nunca. Rosto de batata? Sorri como se fizesse sentido. Legal, que bom. Perguntinha rápida enquanto ele corta, disse Edward, cruzando os braços. Os vestidos que selecionei para hoje são todos pretos, porque quando o Sr. Powell me disse que você era ruiva, não fiquei à vontade de selecionar outra cor sem saber seu tom de pele. Por você tudo bem, ou é melhor pedirmos outras opções? Agora que estou vendo que você tem um tom de pele neutro, posso tranquilamente arranjar roupas mais coloridas, se preferir. Esse homem estava sinceramente me dizendo que se eu não gostasse de preto, ele podia pedir mais vestidos? Que vida é essa? Preto é minha cor preferida, na verdade, falei para Edward. Então não precisa de mais nada. Excelente, disse ele, parecendo aliviado. E suponho que você esteja de acordo com o esmalte vermelho clássico nas mãos e nos pés? Você vai fazer minhas mãos e meus pés? Eu não, mas a Cat vai. Olhei para Catarina, que parecia estar tirando da maleta todas as maquiagens do mundo. Pois é, Cat, eu sei, sou um projeto e tanto. Agora, ABI. Isso aqui é importante, declarou Edward, se apoiando na mesa de frente para mim, com um sorriso finalmente amigável. Enquanto Johnny e a Cat fazem a mágica deles, nós dois vamos revisar o básico do que você precisa saber para a festa. O Sr. Powell preparou um dossiê de informações para você ingerir. Para eu ingerir. Quis rir do absurdo daquilo tudo, mas esperei fundo e me recompus. Ok, concordei com um aceno, surpresa por aquele homem parecer saber o que Declan e eu tínhamos armado. Não estávamos tentando assaltar um banco nem planejar um assassinato, mas eu presumiria que o cara que tinha aparecido na Benny mais cedo ia preferir manter segredo total sobre a nossa farsa. Ele devia confiar muito naquele esquadrão da moda. O que era meio estranho, né? Será que Declan Powell fazia isso com frequência? Porque ele tinha uma equipe de estilo a postos. Nunca fui rica, então não tinha referência, mas não achava que homens abastados e solteiros andavam com uma equipe inteira assim ao seu dispor. Não se preocupe, disse Edward, me observando com um sorriso paciente, quase como se lesse meus pensamentos. Basta incorporar sua Cinderela interior e se divertir, tá bom? É só uma noite na sua vida. Só uma noite na minha vida. Era verdade. Só uma noite. Ok, respondi, concordando com a cabeça e sentindo um sorriso tomar meu rosto. Por que não? Era uma situação bizarra e excepcional. E ou eu me estressava, ou me entregava e me divertia para transformar isso em uma história depois. Quase perdi o fôlego quando o pensamento me ocorreu, porque eu podia transformar aquilo em uma história já. As aulas tinham começado fazia poucas semanas, e eu estava no último ano do mestrado em escrita criativa. Precisava criar e entregar mais 3 projetos de trabalho escrito no semestre antes de me concentrar no manuscrito final, e eu andava desesperada por ideias. Tinha um caderno cheio de possibilidades, conteúdo que poderia dar certo para meus contos, mas a história de Cinderela Perdida era única e diferente do restante. Porra! Aquela experiência toda, conhecer Charles e Elaine, Declan aparecer no meu trabalho, o esquadrão da moda, a festa, podia virar uma obra de ficção bem interessante. Como se apertasse um interruptor, meu nervosismo foi substituído por empolgação. Olhei ao redor da sala, mal podendo esperar para capturar todos os detalhes ridículos daquele dia ridículo. Vou dar um pulo na adega e pegar uma coisinha pra gente, declarou Edward, apontando para a cozinha. Porque definitivamente precisamos brindar antes de dar início a essa transformação pra valer, não acha? Com certeza, respondi, notando que meu sorriso no espelho estava absurdamente imenso. Também tem uma caixa fechada de bombons de caramelo Dove na geladeira, atrás do leite. Acho que combinaria perfeitamente com o Riesling, que tal? 6. A busca. Declan. Melhor bater? Parado na frente da porta da minha porta, eu não sabia bem o que fazer. Claro que eu tinha a chave, mas usá-la seria falta de educação com a desconhecida que entrou à força na minha vida? As regras de etiqueta não eram claras sobre como iniciar um encontro marcado por obrigação. Que se dane, vou entrar. Destranquei e abri a porta. ABI? Chamei o nome dela numa voz razoavelmente alta ao entrar. ABI, cheguei, insisti. Já está pronta para sair? Eu tinha passado as últimas semanas em Londres, então, ao ver meu sofá e minha TV, fiquei imediatamente com vontade de colocar um short e passar a noite toda jogando Call of Duty, ou quem sabe amassar um pratão de nachos vendo um episódio antigo de PSYCH. Qualquer uma das opções parecia maravilhosa.
Infelizmente o terno no meu corpo discordava. ABI? Bem quando pensei onde foi que ela se meteu, vi que a porta da varanda estava aberta. Eu duvidava que a ABI estivesse lá fora, por causa da chuva, mas ela também não parecia estar em nenhum outro lugar, então atravessei a sala, sentindo um latejar tenso nas têmporas enquanto me perguntava como seria a noite. A ABI parecia ter potencial para ser um pé no saco, embora as mensagens de Johnny ao longo da tarde tivessem me dado um tiquinho de esperança. Johnny, a ABI é muito legal. Johnny, a ABI está linda. Johnny, a garota é esperta e aprendeu tudo, não precisa se preocupar. ABI? Passei pela porta da varanda e ali estava ela. Sentada à mesa de teca, vestindo uma capa de chuva preta e com a cabeça embrulhada em uma toalha, escrevendo em um caderno sob o guarda-sol que eu raramente abria. Tinha apoiado os pés descalços na cadeira à frente e quando chamei seu nome outra vez, levantou um dedo sem me olhar e respondeu. Um segundinho só. Tá, bom. Fiquei ali parado, a chuva caindo na minha cara, sem saber o que exatamente estava esperando enquanto ela escrevia freneticamente. Eu pensei que fosse encontrá-la pronta e não vestida igual a um esquisitão recém-saído do chuveiro nem imersa na droga de um diário. Na minha varanda. Na chuva. Descalça. Aquele comportamento não me pareceu o prenúncio de uma noite calma e tranquila, cacete. O que você está fazendo? Perguntei, levantando o braço para conferir o relógio. Agente? SHHHH pediu ela, a caneta Bic voando no papel, só não quero esquecer. Um minutinho. Minha mandíbula chegou a doer de tanto que rangi os dentes, tentando não bufar alto nem reclamar enquanto esperava. Pronto, disse ela, ainda escrevendo com uma expressão intensa. B. Ela fechou o caderno e olhou para mim. Uau, comentou, abrindo um sorriso. Que chique que você está. Obrigado. Respondi, um pouco irritado com a calma dela. Não era para ela estar nervosa com a situação ou no mínimo tímida. Parecia um exagero de confiança ela estar descalça e sorrindo assim para mim. Sabe quanto tempo você vai levar para se arrumar? Perguntei. Precisamos sair o quanto antes. Já estou pronta, disse ela ao se levantar. Ela passou por mim para entrar no apartamento, abraçada ao caderno e a uma lata de Red Bull. Então tá, pensei, entrando atrás dela e fechando a porta de correr. 2 minutos só, acrescentou, desabotoando a capa de chuva a caminho do quarto. Só preciso calçar os sapatos. Não sei o que esperava, mas não era que ela tirasse a capa no meio da sala. A BI a despiu sem deter o passo, expondo as costas de um vestido preto de festa que parecia muito elegante. Era justo e ia até o joelho, exibindo pernas que objetivamente eram bem bonitas. Logo depois de jogar a capa de chuva na cadeira, a toalha branca também foi retirada, com um movimento do braço que fez uma cascata de cachos ruivos cair e se acomodar logo abaixo dos ombros. Sinceramente, fiquei um pouco hipnotizado por seus movimentos fluidos e relaxados. Eram tão eficientes, tão despreocupados que eu não conseguia parar de admirá-los. Mesmo que aquilo me irritasse. Você sabe se vai continuar chovendo? Gritou ela, saindo do meu campo de visão em direção ao quarto. Ela parece muito confortável na minha casa. Acho que já parou, respondi enquanto abria meus e-mails no celular. Só está chuviscando. Que bom, porque senão, meus pés vão ficar encharcados com esse sapato, comentou ela, voltando à sala. Eu ergui o rosto e... Puta merda! As palavras me escaparam antes que eu conseguisse me conter. Você está maravilhosa, falei, devorando a vista para a qual não estava preparado. Eu tinha notado que a ABI era bonitinha, mas naquele momento ela estava estonteante. O vestido tinha sido escolhido para exibir suas curvas, mandou bem, Edward, mas além disso, ela tinha olhos castanhos e cílios compridos, a boca vermelha e carnuda e ombros expostos que pareciam pecaminosamente macios. Obrigada, respondeu ela dando de ombros e abrindo um sorriso tímido. Para uma criminosa, acrescentei me recompondo. Eu precisava lembrar a nós dois a realidade da situação. Você é um namorado muito irritante, por sinal, respondeu ela, o sorriso sumindo quando ela pegou a bolsa na bancada. Ninguém gosta de ser acusada de delitos diversos pelo parceiro. É difícil amar alguém assim. Registrado, respondi, indicando a porta com um gesto. Mas talvez você só tenha tido namoradas de mentira, então provavelmente não sabia disso. Engraçadinha, comentei, abrindo a porta. Obrigada, disse ela saindo. E obrigada por isso tudo. Ela fez um gesto para o próprio corpo com as 2 mãos e acrescentou. Por dar um trato no meu visual. Meneei a cabeça em vez de responder e me virei para trancar a porta, porque não queria elogiá-la de novo de jeito nenhum.
Tínhamos que aguentar aquela noite e depois, ela precisava desaparecer de vez da minha vida, depois de se aproveitar de mim por aquela semana, claro. Era só isso que importava. Aliás, como você sabia meu tamanho? Perguntou ela a caminho do elevador, mas, antes que eu pudesse responder, acrescentou: assim até os sapatos couberam, o que é uma loucura, já que meus pés são estranhamente pequenos. Tipo, um pé de criança esquisito. É esse seu superpoder, seu talento especial de circo, adivinhar tamanho só de olhar? Não tive nada a ver com isso, falei, querendo não tê-la ouvido dizer pé de criança esquisito. Avisei para minha equipe do que precisava, e eles cuidaram dos detalhes. Como é que é? Perguntou ela, semicerrando os olhos. Isso não explica nada. Sua equipe não me conhecia. Ela estava certa, mas chamei o elevador e respondi: olha só, você quer mesmo perder tempo destrinchando os pormenores de como você ficou assim? Ou prefere revisar os pormenores da nossa farsa para a noite transcorrer sem dificuldades? Prefiro destrinchar com certeza, resmungou ela quando a porta do elevador se abriu para entrarmos, mas acho que aceito revisar os detalhes da farsa. Maravilha! Apertei o G e a encarei. Precisei olhar para baixo, porque ela tinha uns 30 centímetros a menos do que eu. Então me fala um pouco de você. Pedi. Ela revirou os olhos que nem uma adolescente irritada. É prova oral por acaso? ABI. Tá, respondeu ela e suspirou. Eu me chamo ABI Green e trabalho no marketing de uma empresa pequena chamada Anderson Tech. A sede é em Denver, então trabalho em esquema híbrido, 3 semanas em Omaha, fazendo trabalho remoto, e uma no escritório em Denver. Cresci aqui, sou filha única, não tenho perfil nas redes sociais, porque já mexo com isso o dia todo para trabalhar e não suportaria fazer isso nos dias de folga, e corro 5 quilômetros com meu cachorro todo dia de manhã. Eu estava dividido entre ficar feliz por ela ter decorado os detalhes e envergonhado por ter sido forçado a inventar tantas informações aleatórias sobre minha namorada, falsa nos últimos meses. Não tinha percebido quantas mentiras havia contado sobre ela até começar a organizar a lista para que ABI a estudasse. Aquela lista fez com que eu me sentisse um idiota. Onde você fez faculdade? Perguntei, quando o elevador apitou na garagem. Tá, a resposta oficial é a Universidade de Nebraska em Omaha, mas podemos discutir mais sobre isso? Ela saiu e apontei na direção da minha vaga. Fazendo barulho com seus saltos no piso de cimento, ela continuou. Algumas das suas respostas não têm a menor graça. Acho que tem um jeito de fazer sua namorada parecer muito mais interessante sem estragar a história. Não estou nem aí se ela vai ou não parecer interessante. Bom, mas você não quer que essas pessoas superimportantes achem sua amada uma chata, né? Só me escuta. Eu a olhei com uma cara que ela deve ter interpretado perfeitamente porque levantou a mão e insistiu. Um segundinho só. Destranquei o carro, fazendo os faróis piscarem, e ela continuou tagarelando. E se a ABI Green tiver passado um ano em Yale antes de decidir voltar porque os pais estavam morrendo de saudade? É bom deixar nossa garota um pouco mais cabeçuda. Os pais dela morreram, respondi indo abrir a porta do carona para ela, mas a ABI chegou antes. Em um acidente do qual ela não gosta de falar. Você deveria saber. Você não me deixou terminar, retrucou, enquanto entrávamos no carro. Eu estudei e sei que eles morreram, mas podemos dar uma ajeitada nas datas. Se a ABI foi estudar em Yale, destacamos a inteligência dela. Se voltou para ficar com os pais, mostramos que é um anjo. Então, quando eles morrerem, a personagem se torna mais trágica e amada. Tá, ela obviamente achava que estávamos em um filme. Liguei o carro e respondi: não. E por que você matou meus pais? Para que ter um detalhe tão deprimente na história da ABI? Suspirei e botei o cinto, me perguntando por alguma razão que perfume ela estava usando. Era leve, fresco, lembrava o verão. Meus pais perguntaram pelos pais da ABI. O que o pai dela faz? Me deu um branco, então eu. Sacrificou os coitados, disse ela, mas com um sorrisinho naquela boca vermelha. Pesado. Eu me virei para encará-la com o que esperava ser um olhar severo, porque precisava que ela entendesse. Não vamos mudar nada e não estamos de brincadeira. Siga o roteiro, que vai dar tudo certo. Mas, disse ela, os lábios brilhantes refletindo as luzes do painel, preciso entender as motivações dela para interpretar o papel. Cacete, ABI, você não é atriz, falei, apertando o maxilar por um segundo para tentar me controlar. Basta dizer muito prazer, quando eu te apresentar a alguém, e pronto. Não inventa moda. Ela me encarou por um longo segundo, como se muita coisa passasse por aquela cabecinha, e se limitou a responder. Tá. 7. Um carro sem nome. ABI, que carro é esse?
Não me importava, na verdade, mas não podia deixar o silêncio se estender. Não fazia meu estilo. Porque se ficasse ali quieta, ia continuar irritada. O não inventa moda arrogante tinha me enfurecido. O fato de ele achar que podia só me mandar calar a boca e eu obedeceria. Mas eu não tinha opção, caso quisesse ficar no apartamento chique dele até poder voltar para casa. Então era melhor mudar de assunto. Oi? Declan me olhou de relance enquanto dirigia. O carro era preto e reluzente por fora, com estofamento de couro e acabamento em madeira por dentro. Parecia caro e veloz, mas eu não tinha notado nenhum logo que o identificasse. É um CX 1290, respondeu. Mas de que marca? Insisti porque definitivamente não era um Kia. Ele deu de ombros e respondeu: Ah, é exclusivo. Exclusivo? Como assim? Ele tinha mandado fazer aquele carro? Um designer de veículos havia construído um especial só para ele? Ou ele personalizou um carro comum e acrescentou o CX 1290 para pagar de bacana? E mesmo sendo personalizado para o riquinho, ainda assim não teria alguma marca? É exclusivo. 1000 emojis revirando os olhos. Sabia que era uma coisa minha, mas eu tinha muito preconceito com riqueza. Quer dizer, eu aceitava quem trabalhava duro e colhia os frutos do sucesso. Viver bem era aceitável, na minha opinião. Uma casa boa, um carro bom, nenhum estresse com grana. Torcia para um dia saber como seria isso. Meu financiamento estudantil prometia uma vida eterna de dívidas, mas sonhar é de graça, né? Só que eu não conseguia aceitar coisas como mansões de 20 quartos e carros esportivos de centenas de milhares de dólares. Enxergava aquilo como um defeito grave de personalidade, a capacidade de ficar tranquilo acumulando riqueza enquanto a maior parte do mundo enfrentava dificuldades. Não que eu tivesse qualquer plano altruísta sobre com o que os milionários deveriam estar gastando, mas eu não conseguia levar numa boa coisas como bolsas Birkin ou carros Bugatti. E provavelmente CX 1290S. Eu não sabia nada sobre Declan, então, tecnicamente não podia julgá-lo, mas é exclusivo acionou um alerta sobre sua personalidade. Como assim? Perguntei, porque matar minha curiosidade era mais importante que deixar meu ego proteger minha ignorância. É de uma marca específica, tipo Tesla, mas personalizado para você? É isso? Foi construído exclusivamente pelo meu mecânico, então não tem marca específica, explicou ele. Mas é melhor falarmos da nossa história de amor, em vez do meu carro, né? Vamos chegar ao restaurante em 5 minutos. Eu queria muito começar a cantar Destroy of Us da Taylor só para irritar Declan, mas ele estava certo. Tá, então estamos juntos há mais ou menos uns 6 meses. Falei pensando que era bem audacioso da parte de Declan achar que namoraria alguém por 6 meses, já que ele parecia ser uma companhia bem difícil. O dossiê não mencionava nada específico sobre ABI e Declan como casal, então preenchi as lacunas. Você foi o primeiro a dizer eu te amo e queria muito me dar um gato de estimação, mas sou alérgica. Eu forço você a ver comédias românticas comigo, mesmo que você odeie, só que comecei a desconfiar que você agora ama e tem assistido até sem mim. Acompanhei você para tirar os sisos e fiz um vídeo muito engraçado seu aos prantos por quebrar uma torrada enquanto estava dopado. Eu levo docinhos para você toda vez que nos encontramos, porque sou uma confeiteira de mão cheia, que fique registrado. E você se pergunta secretamente se a comida tem algum feitiço, porque é a única explicação para você ter se apaixonado por mim. Eu sabia, sem dúvida nenhuma, que precisaria de algo assim para justificar um bilionário bonitão me amando e aceitando esse meu jeitinho. Não que eu não me amasse, era só que meu estilo parecia estar a anos-luz do dele. Ele parecia pura elegância refinada e eu não. Primeiro, tirei os sisos aos 18 anos. Segundo, é essa nossa história de amor? Perguntou Declan, e quase pareceu que ele queria sorrir. Quase. Uau, será que eu já o tinha visto sorrir? Ele até tinha sorrido ao me intimidar na Benny, só que era mais uma expressão lupina de vou arrancar sua cabeça, não um sorriso sincero e genuíno. Bom, quer dizer, espera um pouco, interrompeu ele quando o celular começou a tocar. Esperando, resmunguei. Ele atendeu ao telefonema. Oi, Warren. Fiquei quieta no banco do carona, questionando de novo o que estava fazendo ali, enquanto o homem ao volante tinha uma conversa de negócios quando deveríamos estar nos preparando para o evento. Queria muito que ele me contasse como seria a festa, quem seriam as principais pessoas que eu conheceria e quem era mais importante para ele. A única vantagem de ver aquilo dar terrivelmente errado era que eu teria material para usar. Percorri com o olhar cada centímetro do carro, registrando na memória o painel gigantesco, os detalhes em metal preto cintilante e o toque do couro macio nas minhas pernas.
Como o telefonema dele não parecia que ia terminar tão cedo, peguei o celular e comecei a anotar detalhes só para não esquecer nada. Quando ele finalmente estacionou na frente do restaurante no centro, fiquei nervosa na hora. Aquilo não tinha importância na minha vida, mas cheguei a ficar enjoada ao olhar o prédio impressionante. A sensação só piorou quando Declan desceu do carro e entregou as chaves para o manobrista com o celular colado no ouvido. É sério que não vamos ter tempo de estudar a matéria antes da prova? Estendi a mão para a maçaneta, mas Declan já estava do meu lado do fim da amostra do audiolivro. Caso queira ouvir inteiro, entre em contato pelo QR Code na tela para ter acesso exclusivo ao nosso canal no Telegram. Obrigada por ouvir.